Esta é a minha coleção de cactos e as pessoas me perguntam o que é que eu faço para eles crescerem tão bonitos assim. Saiba que cactos são plantas fáceis de cultivar desde que você siga técnicas especiais. Veja agora 5 técnicas que vão garantir o sucesso no cultivo da maior parte das espécies de cactos. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. E toda semana novos vídeos com dicas especiais sobre cultivo de plantas. Uma regra básica do sucesso do cultivo de qualquer planta é saber de qual região do planeta esta planta é originária e quais as condições de solo e de clima que predominam na região de origem da planta. Sabendo dessas informações, eu posso reproduzir parte dessas condições e o sucesso no cultivo desta planta será garantido. Considerando esta premissa, basta lembrar que os cactos são de lugares desérticos, onde o solo é extremamente pobre em nutrientes, arenoso e seco, e onde o sol predomina o ano todo, com pouquíssimas chuvas. Então veja as dicas a seguir, que vão reproduzir em grande parte as condições naturais que os cactos encontram no deserto. A primeira dica é com relação ao sol. Lembre-se que cactos são do deserto, e no deserto tem sol o dia inteiro. Portanto, quando vamos cultivar cactos, quanto mais sol ele pegar, melhor é. Devemos procurar um ambiente onde pegue pelo menos 4 horas de sol diárias. Ambientes escuros e sombreados não são ideais para cultivo de cactos. Eles gostam mesmo de passar o dia inteiro tomando sol. A segunda dica é com relação à quantidade de água. Lembre-se que no deserto chove muito pouco, em alguns lugares uma vez por ano apenas. Então não adianta darmos água para os cactos todos os dias. Uma vez por semana, ou quando percebemos que o substrato do vaso está totalmente seco. Aí sim devemos colocar uma quantidade de água e observar que ela drene rapidamente e que não se acumule no vaso. Não tenha dó de deixar o cacto sem água. Ele é acostumado com esta situação e isso evita que apodreça as raízes e facilita o crescimento. Você deve desenvolver a sensibilidade de tocar o substrato que está no vaso e perceber quando ele está seco em demasia, e esse é o momento certo de dar água. Também devemos evitar de molhar o tronco e os ramos do cacto. Lembre que no deserto quase não chove. O cacto não gosta de tronco e de ramos encharcados. Isso vai desenvolver fungos e pode até mesmo causar o apodrecimento da sua planta. A terceira dica é sobre o substrato. O substrato para plantio de cacto tem que ser um substrato com alta capacidade de drenagem. Lembre-se, no deserto você nunca vai ver água parada. Então, substratos feitos com materiais muito pesados, muito densos e que ficam encharcados não são recomendados para cultivo de cactos. Eu faço um substrato para o cultivo das minhas plantas utilizando uma mistura de vários materiais. Eu uso areia, que é a areia normal de construção civil. Não devemos usar areia da praia, porque a areia da praia contém sal e pode ser prejudicial à planta. Eu uso um substrato para cultivo de hortaliças. Eu uso pedaços de madeira. Eu uso pedras e eu uso ossos quebrados assim desta maneira. Eu uso fazer a mistura usando uma porção de substrato para 2 porções de areia. Depois eu misturo bem. E na hora de pôr no vaso é que eu vou colocar então as pedras, os pedaços de madeira e os ossos. Primeiramente no fundo do vaso eu coloco algumas pedras. Isso serve para deixar o vaso mais pesado, assim evita com que ele vire. Também serve para drenar a água e também facilita que o cacto desenvolva as raízes por entre estas pedras. Depois eu coloco um pouco de substrato. Depois eu espalho alguns pedaços de madeira. Essas madeiras vão liberar matéria orgânica e nutrientes de forma lenta. O cacto é uma planta de crescimento lenta e ele vai absorver esses nutrientes gradativamente. Da mesma maneira, eu espalho alguns pedaços de ossos. Os ossos servem para liberar cálcio e potássio gradativamente. Desta forma, assim que eles vão liberando os nutrientes de forma gradativa, as plantas vão absorvendo e vão crescendo. O cacto é uma planta que precisa de muito cálcio
para desenvolver um tronco forte e poder suportar o seu próprio peso. Depois eu finalizo com substrato e está pronto o vaso para plantio do cacto. Você também vai encontrar no mercado especializado substratos para cactos. Existem muitos que são bons. Experimente. Aquele que der melhor resultado aí na sua região, você deve usar. Lembre-se sempre que o substrato tem que ter alta capacidade de drenagem para que a água não pare no substrato e não vá apodrecer as raízes e assim a planta vai acabar morrendo. A quarta dica é sobre fertilizantes. Não adianta adubar o seu cacto toda semana, nem todo mês. O cacto é uma planta de crescimento lento e, portanto, ele absorve lentamente também os nutrientes. Se você adubar toda semana ou todo mês, você vai estar jogando fora adubo, porque o cacto não vai responder a essa adubação. Então, uma colher de chá de fertilizante especial para cacto a cada 3 meses é suficiente para um bom crescimento da planta. E a quinta dica, que é a dica de ouro que você não encontra em lugar nenhum e que vale a sua inscrição aqui no canal, é com relação à ventilação. Lembre-se que no deserto o vento sopra constantemente e ele carrega partículas de areia que batem contra o cacto e vão retirar esporos de fungo, vão retirar pequenos insetos e assim garantir que o cacto não pegue doenças. Portanto, os cactos devem ficar no lugar que tenha vento. Quando cultivamos cactos no lugar onde não bate vento, então nós podemos usar outra técnica, que é a técnica de virar a planta, para que ela pegue sol uma semana de um lado e outra semana de outro lado. Assim ela vai crescer de maneira uniforme, vai diminuir a incidência de fungos e doenças e vai ficar mais bonita e mais vigorosa. Estas técnicas reproduzem em grande parte o que acontece no ambiente natural dos cactos. Por isso, garantem o sucesso no cultivo, mesmo quando você tira eles do seu ambiente natural e traz para dentro de casa ou para o seu jardim. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Assim mais pessoas vão aprender a cultivar cactos, deixar a casa mais bonita, o ambiente mais agradável e esse planeta um pouquinho mais sustentável.